pouco sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós temos que tratar esse conceito como uma forma integrada. O conceito de domínios morfoclimáticos é considerado um conceito síntese, uma vez que ele vai integrar elementos do relevo, do clima, da vegetação e do solo. Essa integração desses elementos vão dar a entender que essa paisagem natural está integrada, formando esses domínios morfoclimáticos. No Brasil, nós temos duas classificações maiores para esses domínios. Primeiro, os domínios arbóreos e outros os domínios herbáceo-arbustivos. Os domínios arbóreos são os três que têm mais estratos arbóreos, obviamente. Domínios maiores de morros, também conhecidos como domínio da Mata Atlântica, localizado em todo o litoral leste do Brasil, adentrando para o interior do estado de Minas Gerais e São Paulo. O domínio da Amazônia, que ocupa toda a bacia, a planície amazônica, e o domínio das araucárias, predominante da região sul do país. Os domínios herbáceos arbustivos são o cerrado, que é predominante na região centro-oeste brasileira, o domínio da caatinga, no semiárido nordestino, e as pradarias no extremo sul do país. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma aula de geografia da nossa Municipal Geographic, tá? Aqui nós estamos em frente agora à Estação Ecológica do Cerrado, aqui da nossa cidade de Campo Mourão. Essa aqui é uma área de preservação, tá, pessoal? Que é uma das manchas que existem na nossa cidade do bioma cerrado, que é o que nós vamos estar trabalhando um pouquinho hoje, né? Esta área aqui de preservação é protegida por lei, é um lote que mantém as características da vegetação antiga de cerrado, que se acredita que num passado toda essa porção da cidade, inclusive mais áreas, né, uma extensão grande, era o predomínio do cerrado. Como a gente já viu nas aulas do início que o professor Adalto ministrou, né, o cerrado ele é dividido de duas maneiras. A gente pode dividir ele no seu potencial arbóreo, arbustivo, né? As árvores que a gente costuma falar da estação do cerrado, elas chegam no máximo até 10 metros de altura, ok? Enquanto quando a gente tem outros tipos de bioma, um porte arbóreo maior. Então a vegetação do cerrado ela é composta por arbustos, gramíneas, né, de pequeno porte e de médio porte, esses arbustos. Flores específicas que inclusive só temos aqui em Campo Mourão. Bom, pessoal, estamos novamente noutra estação ecológica, só que aqui, ao contrário da primeira, não é preservada por lei. Este é um lote particular. Existem alguns projetos, algumas coisas da instituição da Faculdade Estadual de Ciências de Campo Mourão em transformar essa parte também, essa mancha de cerrado existente aqui, em uma área protegida, tá? Então nós podemos observar nessa área as características do cerrado, que são gramíneas, árvores de pequeno porte. Uma característica disso vocês podem observar nas imagens, que são árvores retorcidas, referente ao tipo do solo, tá? Esse solo é um solo que proporciona esse tipo de árvores, né? É um solo muito alcalino, é um solo muito ácido, que na realidade não é próprio para a agricultura. É somente esse tipo de vegetação que ele é adaptado a esse solo. Então uma das características, como a gente já mencionou, são essa tortuosidade das árvores, tá? Que a gente pode observar principalmente. Continuando a falar sobre o cerrado, temos aqui nessa mancha de cerrado no município de Campo Mourão algumas características próprias que também são pertinentes na região centro-oeste do Brasil. Aí temos árvores retorcidas, como o Fernando já havia evidenciado. Alguns elementos nós podemos perceber também da vegetação rasteira, arbustiva e também vegetação de pequeno porte. Naquele interior, além dos estados da região centro-oeste brasileira, temos
temos manchas de cerrado no Paraná, no estado de Roraima, Tocantins e Maranhão. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para falar dos domínios dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Neste caso, vamos estar retratando os domínios dos maias de morros, também conhecido como área onde predomina a Mata Atlântica brasileira. Este domínio é conhecido por ser o mais extenso latitudinalmente no território brasileiro e também por ter a maior diferenciação, maior variedade vegetal de todo o nosso território. Estima-se que o território dos domínios dos maias de morros tem aproximadamente 27% de todas as espécies vegetais existentes no planeta. Uma diferenciação também existe nas espécies de animais, com várias espécies endêmicas, ou seja, existentes apenas nessa região. Essa região contém um relevo também muito diferenciado, por se estender dos estados do Rio Grande do Norte aos estados do Rio Grande do Sul, tendo principalmente relevos ondulados, pegando como principal forma de relevo a Serra do Mar. Boa tarde. Conforme já estávamos vendo, nós estamos aqui em mais uma aula de geografia, tá? E hoje nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos referente às pradarias. O que são as pradarias? Nós podemos encontrar como pradarias um domínio que se apresenta no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? A gente pode caracterizar as pradarias como vastos e extensos territórios, tá, de planícies, onde a vegetação característica e predominante são as gramíneas. Esses pastos e longos pastos, que carinhosamente são chamados pelos gaúchos de pampas, servem para estar atuando na agropecuária, né, criando gado, caprinos. Essa é a forma de uso mais frequente dos pampas gaúchos. Mais uma vez estamos aqui para falar dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Neste caso estaremos falando sobre o domínio da Amazônia. O domínio da Amazônia, que é o mais extenso dos territórios vegetais do Brasil, correspondendo a uma área de mais de 30% de todo o território nacional. Este domínio está associado diretamente com a sua hidrografia, onde a vegetação chega a ser alagada em períodos chuvosos nos finais de ano e no verão, e depois secam novamente, deixando o solo mais rico em nutrientes. Essa região também tem uma grande concentração de insetos, animais endêmicos, ou seja, existentes apenas naquela região, e além de todas as espécies vegetais predominantes naquela área. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o domínio morfoclimático correspondente à Caatinga, pessoal. Nós podemos enfatizar que o termo Caatinga significa terra branca. Ca, terra, tinga, branca, que vai caracterizar bem o sertão nordestino. A Caatinga, como eu acabei de dizer, localiza-se no extremo norte do país, na região nordeste, caracterizado de um clima semiárido. O chão, o solo propriamente dito, tem características pedregosas, a vegetação herbácea, um porte arbóreo muito pequeno devido à falta de pluviosidade, ou seja, a chuva. Nesse contexto, as plantas características da região, que a gente pode observar muito bem algumas plantas, até mesmo aqui na nossa cidade de Campo Mourão, elas têm espinhos ao invés de folhas. Por que isso? É uma característica que essas plantas têm de defesa, ou seja, tanto defender o seu fruto, tanto quanto para si próprio defender. Na ausência de água, essas folhas transformadas em espinhos acumulam água, elas não devolvem água. Então o que acontece? É um mecanismo de defesa das plantas.
domínio das araucárias é o domínio que predomina na região sul do Brasil, expandindo-se pelos 3 estados da região. Trata-se de uma área onde a maioria das árvores são as araucárias angustifolia, ou seja, árvores de grande porte que concentram suas folhas no seu fundo. Essas árvores foram utilizadas no século XIX e XX pela colonização italiana e alemã, sendo bastante devastada durante esse período. Atualmente, restam apenas 5% da vegetação de araucária na região, da vegetação original. As áreas reflorestadas e plantadas araucárias atualmente são utilizadas na produção de papel e madeira.